De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, a falta de determinados alimentos na dieta, podem nos causar, por exemplo, anemia, hipoglicemia e pressão baixa. Isso é algo que todo mundo sabe, Mas você sabia que a alimentação em desequilíbrio também pode acabar causando, prejuízos psicológicos, como o estresse? Pois é, viu? Quem vai falar com a gente agora sobre esse assunto aqui no estúdio também é a nutricionista Cíntia Lima. Linda, maravilhosa. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela presença. É isso mesmo, a alimentação ela pode acabar influenciando o nosso estresse? Conta isso. Então, na verdade, assim, a alimentação, a nutrição, ela está no centro das emoções, O primeiro exercício que a gente faz ao pensar nisso é a quantidade de pessoas que respondem ao estresse ou com aumento do apetite ou com redução do apetite. Isso não é comportamental, isso é fisiológico. Então, assim, o estresse, ele traz respostas hormonais. Então, existem hormônios do estresse, para não ser muito técnico, só para a gente entender que, assim, a adrenalina, que é um hormônio muito conhecido, ele é um hormônio que é ligado no momento do estresse e o excesso de adrenalina traz repercussões fisiológicas, Então, assim, é normal. E por isso que muitas pessoas perdem o apetite, por exemplo, quando estão estressadas, porque a adrenalina ela é contrária ao apetite. Em contraponto, tem o aumento do cortisol, que é um outro hormônio, que aí ele já está relacionado com o aumento mesmo desse apetite. Então, a gente já começa relacionando o estresse, o momento do estresse, com essas liberações hormonais que trazem algumas respostas, relacionadas a apetite, à disposição. Quando a gente vai mais a fundo, o estresse prolongado, ele acaba trazendo outras respostas. Então, produção de radicais livres, por exemplo, que são moléculas prejudiciais e que o acúmulo desses radicais livres acabam desenvolvendo o aparecimento de algumas doenças crônicas, degenerativas, até o câncer. Sim, ou seja, quando a gente vê alguém falando assim, você falou do estresse, mas quando a gente vê alguém falando assim, que a ansiedade, quando está ansiosa, às vezes tem vontade de comer tudo, ou às vezes fica totalmente sem apetite, também tem algo a ver com essa questão, dessa liberação dos hormônios. Totalmente relacionado com a alimentação. A gente sabe que uma alimentação inadequada também, ela acaba... É engraçado, é o ovo e a galinha, sabe? Sim. O estresse pode levar a uma alimentação inadequada e a alimentação inadequada pode levar a trazer, aumentando a predisposição de sintomas. Porque existem alimentos ou carência de determinados alimentos que pode desregular essa produção hormonal e causar a ansiedade ou os sintomas de estresse. Ou sentir assim, quais que seriam os sinais ou os sintomas de que algo não está indo bem e que poderia estar relacionado à nossa alimentação? O primeiro ponto é um estresse sem razão, Aquela pessoa que fala assim, eu não tenho motivo, porque isso acontece, principalmente na ansiedade. Sim, a ansiedade, irritado, a ansiedade ela vem muito e muitas vezes ela vem sem justificativa. Sim. Quando a gente fala que precisa investigar, precisa tratar, é porque essa ansiedade ela tem que ser investigada em todos os aspectos. Então, um bom exame bioquímico, porque a gente sabe que deficiência de algumas vitaminas e de alguns minerais já predispõe a alguns sintomas. Sim. Então, esse é o primeiro quesito. Não é aquela ansiedade ou aquele estresse com razão, eu tô estressada, eu tive uma raiva no trabalho, eu tive um estresse em casa. Não, mas quando a gente percebe que é um sintoma persistente e que muitas vezes a gente não encontra um link, uma causa específica, E depois é quando a pessoa sabe que... Porque muitas pessoas elas já têm essa autoanálise, que a alimentação ela não é adequada. Na minha rotina do consultório, eu recebo muitas pessoas dizendo eu sei que a minha alimentação não está organizada. Então, quando você sabe disso e associa com alguns sintomas, você já pode imaginar que talvez um ajuste nessa alimentação melhore esses resultados. Certo. E outra dúvida, que eu tenho colocado aqui. Tem alimentos que podem sim nos ajudar aí a fazer essa regulação dos hormônios, a tentar, conter um pouquinho o nosso estresse? Tem sim. Alguns nutrientes específicos, Então, a gente sabe que os hormônios do bem-estar e os hormônios do prazer, que são a serotonina, a dopamina, que elas ajudam a gente a ter essa boa sensação, elas são produzidas em sua grande maioria no intestino. Então, alimentos que proporcionem a saúde intestinal já ajudam nesse quesito. E a gente vive num mundo onde o intestino é o X do problema. Muitas pessoas intolerantes, muitas pessoas com sintomas digestivos. Então, as fibras que são pré-bióticas e os probióticos que ajudam na recomposição da flora intestinal,
já é um bom começo. Aí vem ômega 3, suplementação de algumas vitaminas. Então, a avaliação não é suplementar sem avaliar, Sim. tá? Não adianta ir suplementando sem saber se tem uma deficiência ou uma necessidade. Por isso que a gente fala sempre da avaliação bioquímica. Suplementando as cegas, né? Isso, a gente vai falando aqui, vai anotando. Vou suplementar fibra, vou suplementar ômega 3, vou suplementar vitamina B12. Não é assim, tem que fazer uma avaliação porque excesso de vitamina também prejudica. Sim. Então, a gente tem que ter o acompanhamento profissional, fazer a avaliação, mas muitas vezes magnésio, muitos minerais, às vezes em deficiência. Como a gente tem uma alimentação na rotina hoje muito prática, as pessoas acabam se distanciando um pouco do alimento natural, que é o alimento mais perecível. As pessoas estão mais nos industrializados, nos práticos. Então, são nos alimentos naturais, nas frutas, nos vegetais, nas fibras, nas oleaginosas, que a gente encontra esses nutrientes. Então, eu diria que a grosso modo, ômega 3, boas fibras, as vitaminas B12, vitamina E, vitamina C, ajuda sim. E é possível encontrar esses nutrientes, não sei se dá pra gente falar assim, Dá? É possível encontrar esses nutrientes em alimentos? Em alimentos desses que nessa categoria de alimentos naturais, de vegetais, de peixes, né? Por incrível que pareça, a gente faz um inquérito nutricional e a gente mora no litoral. Sim. E as pessoas têm um consumo muito baixo, né, de peixe. É muito comum, você fala, come peixe, como de vez em quando. A gente precisava aumentar o consumo de peixe, de sardinha, de atum, que são peixes de carne escura, mas que são muito ricos em vitaminas e minerais, em ômega 3. Então, aumentar o consumo das castanhas. O que foi que aconteceu? A sociedade vilanizou tanto as gorduras que a gente se afastou das saudáveis também. Até das boas a gente tá querendo distância, né? E eu acho muito engraçado porque as pessoas chegam no consultório e falam assim, eu não como abacate porque é gorduroso, mas ninguém deixa de comer picanha porque é gorduroso, né? As escolhas, minha gente. Manga, as pessoas têm medo, né? Porque manga é gorduroso, mas uma coxinha frita ninguém relata queixa. Tudo bem, a coxinha é o equilíbrio. Exatamente. Então, assim, a gente precisa trazer de volta esses alimentos que são ricos em gorduras saudáveis, que são responsáveis por uma modulação hormonal. A gordura, ela está relacionada à produção hormonal. Certo. Você aproveitou aí para falar de alguns alimentos, né? Do que o pessoal começou aí a criar o que é certo, o que é errado, a vilanizar. Aí eu vou até aproveitar para colocar aqui, alimentação rica em farinhas e açúcares. Farinhas e açúcares também se tornaram grandes vilões, né? Exato. Se tem farinha, não é bom não. Isso. Né? É carboidrato? Não. Cortei da minha vida para todo sempre. Exato. E aí? Então, o que aconteceu com a farinha e com o açúcar é que a gente perdeu a mão, né? A gente começou a exagerar, o consumo começou a ficar acima, muito acima do que é recomendado, e o que a gente sabe é que o excesso de consumo de açúcar e de farinhas refinadas leva a uma modulação inadequada no nosso corpo. Então a gente acaba gerando uma inflamação sistêmica mesmo. O corpo ele fica mais inflamado e é um ambiente propício. Eu sempre explico isso para o paciente. O que o alimento inadequado faz é modular da forma errada e fazer com que o ambiente fique um ambiente mais ácido e mais inflamado, propício para o desenvolvimento de doenças. Então, é como o Dr. Bactéria fala das bactérias da esponja de prato. Ali é um ambiente propício para crescer bactéria, porque é quente, tem água e tem alimento. Pronto, quando a gente manda muitos alimentos inadequados e o excesso de açúcar e de farinha acaba fazendo isso, a gente proporciona um ambiente metabólico que traz uma predisposição ao desenvolvimento de doenças. O excesso de peso, porque geralmente não tem alimento com açúcar e farinha que não seja de valor calórico alto. Aí vem o excesso de gordura, de tecido gorduroso. A gordura já é um tecido inflamado. Então o ambiente vai ficando cada vez mais ácido, inflamatório, e vai facilitando o desenvolvimento de doenças crônicas. Nessa questão do estresse, da ansiedade, a predisposição de doenças degenerativas neurológicas. Então, a gente acaba tendo uma associação, né? Aqui porque a gente está falando exatamente disso. Sim. Mas a gente pode ampliar isso para uma bolha muito maior de doenças crônicas gerais. E, infelizmente, a comunidade, a população acha que doenças crônicas, hipertensão e diabetes é tem que ter, né? É um destino para todas as pessoas. E não é. A gente acaba ligando gatilhos e expondo o nosso corpo a situações que nos levam a isso. Mas ninguém tem que ter isso, não. Certo. Tem alimento que é bom e tem alimento que é ruim? Não.
tem hábito bom e hábito ruim, né? Eu acho que é ótimo você falar essa frase, tá? Porque assim, a gente acabou colocando, né, como eu estava falando, alguns alimentos assim, ó. Esse aqui não, Isso. jamais, isso aqui não pode. Eu brinco muito com os meus pacientes, eu digo, vocês vão me encontrar em rodízio de pizza, em sorveteria, em Já doceria. pensou? Vocês não criem essa expectativa falsa de que eu vivo à base de hortifruti, não. É porque é uma questão de equilíbrio mesmo. Sim. O que aconteceu é que a população, de uma forma geral, a sociedade, ela inverteu, né? Então, quando a gente vai fazer um inquérito, o consumo de pão com farinha refinada, de bolachinha, de biscoitinho, à tarde é uma bolachinha com café, e aí sempre... Um bolinho da tarde, E sempre né? acompanha o jantar com pão refinado e com doce, sobremesa. Isso está na rotina. Quando a gente pergunta o consumo de frutas, de vegetais, de alimentos saudáveis, de vez em quando. Se a gente inverte isso, tá tudo certo, né? Então, se a gente coloca de vez em quando um alimento, não tem alimento que faça mal à saúde de forma imediata, a não ser que seja um alimento contaminado. Sim. Uma vez eu estava, né, assim, a gente fica ali, né, zapeando pelas redes sociais, e aí eu vi o Paulo Musi, que é um ortopedista muito famoso, ele falando assim, olha, você precisa decidir, você vive da regra ou você vive da exceção. Exatamente. Né? Então, assim, não é para você cortar tudo da sua vida, mas você precisa escolher. Exato. Você vai viver o quê? Da regra, que é aquela alimentação, né, mais saudável, mais baseada em frutas, legumes, verduras, ou você vai viver da sua exceção? E uma coisa que eu Escolhas, choices. acho muito interessante é que viver dos saudáveis dá para ser saboroso. Sim. Não precisa ser monótono, não precisa ser sem graça, não precisa ser a fruta na sua apresentação original sempre. Então dá para variar, dá para ter uma alimentação atrativa desde que você tenha uma boa orientação. Tá. Estresse e peso, né? Tem relação? Tem principalmente por causa dessa resposta, né? Eu conheço pessoas que ficaram... A pandemia foi um exemplo clássico disso, né? Muitas pessoas desenvolveram excesso de peso porque comeram muito, ficaram muito ansiosas, estressadas, assustadas. Então, a gente sabe que essa característica já traz uma predisposição ao ganho de peso, mas também, apesar de ser menor a proporção, eu já conheci pessoas que por problemas e estresse mesmo, ficaram internadas por não comer e por perder muito peso, precisaram ir para o soro. Então, são os extremos, embora a maioria das pessoas acabe desenvolvendo o comer compulsivo. Sim. E o excesso de alimentação e o excesso de peso. Mas existem essas duas realidades. Mas metabolicamente tem toda a resposta hormonal que acaba favorecendo para que isso aconteça. Eu estou muito estressada. Quando eu estou estressada, isso acaba afetando o meu metabolismo. Meu metabolismo ficou lento. Não, e a aí? gente é que come muito, né? Não tem essa de... A gente é que come muito mesmo. A não ser que seja uma doença diagnosticada. Claro que existe questões metabólicas endógenas, hormonais que levam, Sim. mas essa questão do estresse, eu sempre dou a dica para as pessoas que chegam com essa queixa, que a gente tem que aprender a focar em outra coisa na hora do estresse. Então, ou fazer um exercício que goste, não é uma musculação que você não gosta, por exemplo, mas algo que gere prazer em você, ou escutar música, ou assistir um filme, ou pintar, desenvolver alguma atividade que na hora do gatilho do estresse, você se condicione a não ir comer e aí fazer outra coisa. Então, isso já é um primeiro... Existem estratégias mesmo nutricionais para controle do apetite, para que a gente faça isso de uma forma mais organizada. Porque não dá para esperar o bom senso, porque Sim. nessa hora o bom senso vai embora. Então, você tem que ter uma regra a seguir. Na hora que isso acontece, eu preciso fazer isso. Né? Você tem que ter um direcionamento, porque se você esperar o bom senso de uma pessoa ansiosa e estressada, não vai existir. Então, assim, né, sentiu que tá ali com um estresse que você não entende muito bem de onde é que tá vindo, você não tá achando uma explicação para ele, busca um profissional, né? Exato. Não tenta fazer por você não, que aí pode ser que você complique ainda mais tudo. Exatamente. E a terapia, né? A terapia é o primeiro passo, né? Isso. Porque muitas vezes existem pessoas que até fazem isso. Tem uma perda muito grande. Eu já vivi alguns poucos casos de pessoas que tiveram perdas, separação, morte, alguma perda muito grande, e elas, engordei, vou para nutricionista. Se não tiver com tratamento, eu já encaminhei o paciente antes de fazer a dieta. Sim. Digo, olha, não tem condições emocionais de hoje eu tirar o seu suporte.
Seu suporte emocional é a alimentação. Então, a pessoa perdeu um ente querido, uma mãe, um pai, um filho, e botou toda essa frustração na alimentação. Se eu simplesmente desenvolver um plano alimentar sem que essa pessoa tenha um acompanhamento terapêutico, né, profissional, para esse apoio dessa ansiedade, o risco dessa pessoa tirar da alimentação e colocar numa coisa mais séria, numa bebida, enfim, exato. Então, primeiro precisa ter o acompanhamento terapêutico, emocional, porque por mais que a gente aconselhe, mas a gente não tem as técnicas adequadas para suportar nesse momento, e aí fazer um trabalho multidisciplinar, a terapia de um lado, a nutrição do outro, muitas vezes a atividade física do outro, e aí a pessoa ressurge, né, desse ambiente. Escolham profissionais humanos, que escutem vocês, que entendam vocês e que escolham, né, os melhores caminhos aí para vocês, tá? Olha só, obrigada pela sua participação aqui, adorei. Vamos fechar com dicas aí? Quais que seriam as dicas então que a gente pode deixar para o pessoal que está nos acompanhando quando a gente fala de estresse e alimentação? Então, reduzir os alimentos que não são tão adequados para a alimentação, esses alimentos com muito açúcar, com muitas farinhas refinadas, os ultraprocessados, industrializados, né? E aumentar o consumo de alimentos in natura. Então, isso é muito mais amplo o leque do que se pode do que o que se não pode. Então, todos os vegetais, todas as frutas, castanhas, peixes, né, ovo, leite, carne. Então, aumentar esse consumo de alimentos naturais, fazer uma boa atividade física que faz uma modulação hormonal para o estresse maravilhoso, sobe a serotonina, ajuda, né, a endorfina. Então, e procurar um profissional se perceber que é algo que está persistente, para ter esse acompanhamento mais individualizado. Muito bem. Quem quiser as dicas, quem quiser acompanhar você, como é que pode fazer? O meu Instagram é Cíntia Nutri, Cíntia bem com 2 Y. É Cíntia, ó, é C-Y-N-T-H-Y-A. É para não ter dúvida, é no primeiro ou é no segundo, é nos dois. Cíntia Nutri, então eu trabalho com nutrição clínica, com nutrição ecológica, então sempre que posso eu estou lá falando algumas dicas. Muito bem, obrigada. Imagina, eu adorei aqui agradeço. Esse bate-papo. Tá vendo? A alimentação, gente, pode influenciar até o nosso estresse. Então, vamos todo mundo aí se cuidar, tá? Obrigada mesmo. Obrigada a você pelo convite. Beijo, parabéns. Beijo. Bom Obrigada. dia. Olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Daqui a pouco tô de volta, tá?